Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar ciências com vocês. Na aula passada, então, a gente concluiu o nosso assunto sobre plantas completas e plantas incompletas. Vocês lembram disso? Lembram que a diferença entre plantas completas e plantas incompletas é porque as plantas completas, além de desenvolverem caule, folhas, elas também vão desenvolver flores, que vão gerar frutos, que vão guardar as sementes. Já as plantas incompletas também vão desenvolver caule, vão desenvolver raiz, porém, vão desenvolver folhas, porém não vão desenvolver nem flores e nem frutos, né? Então elas geram novas sementes sem precisar ter flores ou frutos. Isso ficou claro para vocês? Eu espero que sim, né, gente? Porque esse conteúdo tem que ficar bem claro, sem nenhuma dúvida, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai lá para a página 170, que vai falar um pouquinho da necessidade das plantas serem conservadas. Vocês viram também que na aula passada a gente leu uma reportagem, né, uns trechos de uma reportagem que falavam sobre a anta lá na Amazônia, né? E o que contava? Contava que como ela caminha muito e come muito, ela faz muito cocô. E ela é um herbívoro, né? Então ela só se alimenta de plantas e sementes. E é ela quem está ajudando nas regiões mais devastadas, porque ela anda por essas regiões mais devastadas, onde as árvores estão sendo cortadas, etc, etc, etc. E ela vai fazendo cocô. E nesse cocô tem o que, gente? Se ela só come planta e semente, né? Vai ter semente. E essas sementes vão então sendo absorvidas pelo solo e vão dando origem a novas árvores. Por que isso é importante? Por que será que alguém resolveu fazer uma matéria contando isso, gente? Porque, de fato, é assim que os animais ajudam, auxiliam nesse reflorestamento, nesse suposto reflorestamento, né? Ajudando as áreas mais devastadas. E é claro que eles fazem isso sem querer, né, gente? E eles fazem instintivamente. Mas por quê? Porque a natureza, tudo é integrado. Nós também estamos integrados nessa natureza. Quando a gente degrada a natureza, a gente está, na verdade, nos colocando em risco também. Colocando em risco a nossa própria existência. Então os animais e as plantas, que também fazem parte dessa grande rede ambiental, dessa rede natural, também, só que eles têm um convívio mais harmônico, porque nós homens, né, nós a humanidade, é que acabamos interferindo na natureza, né, destruindo, modificando, transformando. A gente já viu que o animal não faz isso, não é verdade? E além de não fazer, ele ainda ajuda, né, instintivamente a reconstruir essas áreas. Hoje, então, a gente vai falar disso. Por que as plantas precisam ser conservadas? Por que foi tão importante aquela reportagem sobre as antas? Por que alguém se propôs a escrever sobre isso? Porque é algo importante, né? Porque é uma forma de reflorestar, é uma forma de ajudar a natureza a se reconstruir. Então é disso que nós vamos falar hoje um pouquinho, sobre essa importância, né? Então as plantas precisam ser conservadas. O Brasil é um país muito rico em plantas. Por isso é importante cuidarmos dessa riqueza, tanto das plantas de casa e da escola, quanto das plantas das ruas, dos parques e das florestas. Em outro momento, em outra aula, nós já conversamos sobre isso, né? Sobre cidades que são extremamente arborizadas, né? Que tem muitas árvores pelas ruas, pelas vias públicas, tem muitos parques, muitos bosques, né? Muita área verde. Já em outras regiões do país, a gente quase não encontra isso, né? Por que não encontra? Porque ninguém plantou ou porque se desmatou? Talvez pelas duas coisas, né? Então, ele vai falar que o Brasil é muito rico em plantas, mas não é porque ele é rico em plantas que a gente encontra planta em todo lugar. Então, as plantas que estão nos locais onde a gente vive, onde a gente circula, têm que ser conservadas, têm que ser cuidadas, né? Seja na escola, seja a planta que está lá na rua, seja a planta que está na minha casa, a planta que está lá no jardim, né? Naquela praça pública. Não interessa, as plantas têm que ser preservadas e cuidadas. A floresta amazônica é alvo de muitos desmatamentos, né? Muitos desmatamentos. Em 2017, cientistas afirmaram que a parte desmatada da floresta correspondia a 200 mil campos de futebol. Gente, pensa num campo de futebol. Todo mundo aí já foi em algum campo de futebol? Mesmo que não tenha ido pessoalmente, provavelmente vocês assistem TV e veem jogos na TV.
Será que um campo de futebol é grande ou pequeno? O que vocês acham? Um campo de futebol é muito grande. É um espaço grande, né? É um espaço bem grande. Agora imaginem 200 mil campos de futebol. Não é muito grande, não é muito maior? Pois então, em 2017, então, os cientistas fizeram um estudo na floresta amazônica e descobriram que tem áreas que foram devastadas que correspondem a 200 mil campos de futebol. Então pensa, 200 mil campos de futebol, quantas árvores já não foram desmatadas? Quantas plantas já não foram destruídas? Olha lá, aqui tem até uma foto de uma área desmatada da floresta amazônica, né? Essa área que está desmatada, se não tiver ninguém que replante, né, vai ficar como? Vai ficar devastada, ela não vai se refazer naturalmente, né? Vamos lembrar que lá na floresta amazônica existem plantas, árvores que são centenárias, né? Para não dizer que são quase milenares, elas são centenárias, né? Elas estão lá há muitos anos, por ali já passaram muitas gerações de pessoas e a árvore continua ali, né? Então o que acontece? Se não é a ajuda dos próprios animais, que a gente já viu que colaboram com esse reflorestamento de maneira instintiva, né? E se não for a ação do humano a tentar reflorestar, o que vai acontecer se a gente só desmatar? O que vai acontecer? Vai virar um grande deserto, né? Vai virar um grande deserto, sem árvores. E aí a gente sabe, né, que a falta de árvores vai reverberar, né, vai trazer como consequência outras situações que são muito ruins para a nossa existência, inclusive. Aí olha lá, em agosto de 2019, imagens de queimadas que atingiram a floresta foram registradas e viraram notícias em todo o mundo. Todo mundo noticiava essas queimadas na floresta amazônica. Sabemos que precisamos cuidar da natureza, mas de que maneira? De que maneira que a gente cuida da natureza, gente? São muitas as maneiras, muitas as maneiras. Desde aquele simples ato de não pisar na grama, quando tem lá a plaquinha não pise na grama, né? Até o ato de eu pegar o meu lixinho e guardar comigo até achar uma lixeira, não jogar em qualquer lugar, separar o lixo, né, aquilo que pode ser reciclado, que pode ser reaproveitado, daquele que não dá para ser reaproveitado, né? Usar o meu lixo orgânico, né, para fazer outras coisas, né, para fazer, sei lá, adubo, quem mora em casa, que tem quintal, né, dá para fazer a compostagem, aprende aí, faz uma pesquisa sobre compostagem para você fazer um bom uso desse lixo orgânico e não só descartar ele lá no aterro sanitário. Tem várias formas de a gente ajudar a natureza, né? Com atitudes pequenininhas, com atitudes simples, não precisam ser campanhas, né? Campanhas grandiosas. Não, eu comigo mesmo, eu lá na minha casa, eu com a minha família, eu com os meus vizinhos, né? Cuidando desse ambiente que a gente vive. Quando estamos em contato com a natureza, olha lá o que ele vai dizer. Quando estamos em contato com a natureza, em parques, bosques, florestas, praias, cachoeiras, entre outros, nunca devemos deixar lixo nem arrancar plantas ou pedras para levar para casa, muito menos levar animais, né, gente? Por favor, eu vou lá para me divertir, eu vou estar lá na praia, ou eu vou estar lá na cachoeira, ou eu vou estar lá no rio, ou eu vou estar lá na floresta, ou eu vou estar no parque, e aí eu vou querer levar para casa o animalzinho que passa por ali? Não, né, gente? Não dá para ser assim. Vocês não concordam comigo? Ai, que planta bonita. Vou arrancar e vou levar para minha casa. Tá correto isso, gente? Não, não está correto, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar muito nisso. Isso é uma maneira de preservar. Eu posso ir lá, eu posso me divertir na cachoeira, né? Fazer uso daquilo que está ali à minha disposição, mas sem depredar, né? Sem levar para casa aquilo que está à volta, que eu acho que porque está ali não tem dono, não precisa ser cuidado, eu posso levar para minha casa. Não, não posso, né? Ao passear nesses locais, leve sacolas para levar o lixo de volta para casa. Isso é muito importante, gente. Muito importante, principalmente na praia, né? Às vezes a gente vai pra praia e vai lá pra areia e vai ficar o dia todo lá na areia. Aí a gente leva comida, a gente leva bebida, a gente leva um monte de coisa, né? E na hora, e come. E na hora de ir embora, onde é que o lixo fica? Muitas vezes esse lixo fica na areia da praia, gente. Pode ficar na areia da praia, quando você chegou o lixo estava ali?
Não, né? Então você tem que levar sua sacolinha para quê? Para você recolher o seu próprio lixo. Ah, mas o meu vizinho também vai e faz isso e não junta. Mas isso é problema do seu vizinho. E você sabe que o seu vizinho está errado. Então faça você o certo e ensine o seu vizinho o que é correto. Tá certo? O lixo deixado nesses locais pode demorar a se decompor e com isso prejudicar os animais. A gente já sabe, né, que sacola plástica, canudo de plástico, garrafa plástica, tampinha de garrafa, quando isso chega no mar, nos rios, né? Veja bem, os animais que vivem em ambiente aquático, eles se alimentam do que está na água, certo? Então, muitos deles confundem esses plásticos, esse lixo que está na água com alimento. E aí, o que ele faz? Se ele acha que é alimento, ele vai comer. Não é verdade? E vai fazer mal para ele. Muitas vezes isso entra no sistema digestório do animal e ele não consegue mais comer qualquer outra coisa. Ele morre de inanição, ele morre de fome. Outras vezes, quando a tartaruga, por exemplo, é pequenininha, ela se enfia no arco ali da tampinha de garrafa PET e fica presa nele. E ela vai crescendo e aquilo vai apertando ela. Então, tem várias coisas que acontecem com o lixo, né, na água, que prejudica a vida marinha, né, a vida dos animais que habitam esse ambiente aquático. Então, a gente tem que pensar, a gente acha que a nossa sacolinha jogada ali no cantinho não vai fazer mal nenhum, não vai prejudicar ninguém? Vai, primeiro porque vai demorar milhares de anos para se decompor e segundo que pode ser confundido com alimento e acabar matando um animal, né? Uma tartaruga, por exemplo, pode confundir uma sacola plástica com uma água viva, que é seu alimento. Se a tartaruga engolir a sacola, ela pode morrer. A natureza brasileira foi muito destruída ao longo do tempo. Não podemos permitir que isso continue acontecendo. Para ajudar na preservação e conservação da natureza, alguns parques brasileiros se tornaram áreas de proteção e de preservação. Então, alguns parques agora são locais de preservação. Por quê? Porque estava havendo o quê? Uma grande intervenção humana e acabando, né, com a fauna e com a flora daquele local. Então agora eles são locais de preservação, não pode ter ação humana ali. Olha aqui, ó, a tartaruga, né, comendo. O que ela está comendo ali? Será que aquilo ali é uma água viva? Não, né? Aquilo ali é provavelmente uma sacola plástica que alguém descartou e foi para o mar, mas ela vai comer, porque para ela aquilo é uma água viva. Vamos lá. Olha lá. Conservar significa tomar cuidados para que as plantas e os animais da região não sejam prejudicados. A visitação desses locais é controlada, ou seja, nem todo mundo pode entrar a qualquer hora. Os parques nacionais são importantes para que seja possível realizar pesquisas com os seres vivos que existem apenas nessas áreas. Também é possível realizar atividades de educação ambiental. Então, nesses lugares de preservação natural, de preservação do meio ambiente, de preservação do local, sim, ninguém pode entrar ali? Não, mas tem um controle, né? Tem um número de pessoas para entrar, tem dias para entrar. Por exemplo, os pesquisadores estão sempre nesses locais. Por quê? Porque se muitas das informações que chegam até nós vêm através da pesquisa. Então, tem cientistas que pesquisam a fauna brasileira, tem pesquisadores que pesquisam a flora brasileira e eles estão em todos os lugares, né? Mas o pesquisador, ele não vai depredar o ambiente, pelo contrário, ele vai pesquisar justamente para encontrar formas de preservar aquele ambiente da forma como ele é. Tá certo? Então, olha lá, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, no Mato Grosso, né? Então, ele é um parque nacional. As pessoas podem visitar? Podem, né? Mas ele é um lugar também de preservação, né? Vamos lá, então. E aí a gente tem aqui, ó, para saber mais, né? Muitas pessoas ilustram as plantas e dedicam suas vidas ao estudo desses seres vivos. Ilustradores botânicos são artistas especializados em ilustração de plantas. Então, tem gente que faz ilustração, né? Faz desenhos, pinturas de plantas. São os botânicos. O Brasil tem vários ilustradores botânicos, pois temos uma grande variedade de plantas. Mas, em especial, uma artista inglesa ficou bastante famosa por ilustrar as plantas brasileiras. Seu nome é Margaret Mee. Então, essa daqui, ó, é a Margaret Mee. Ela não é brasileira. Ela é o quê, gente? Olha lá, ela é inglesa, né? Olha lá, ó, uma artista inglesa, ela não é nem botânica, ela não é cientista, ela é uma artista inglesa e ela se encantou
né, pelas plantas do Brasil. E ela é famosa por representar nas suas obras plantas brasileiras. Margaret Mee, olha lá, ó, viveu muitos anos no Brasil e foi ilustradora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e das plantas da floresta amazônica, as quais ela adorava. As ilustrações botânicas também são chamadas de pranchas. Então, olha aqui, ó, algumas pranchas ali, ó. Bromélia, essa daqui é a bromélia, né? E flor da lua, que é essa daqui, que são flores amazônicas. Então, estão lá na floresta amazônica que foram retratadas e ilustradas pela Margaret Mee. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu, então, que cada um pode fazer a sua parte para preservar as plantas, preservar os animais das regiões brasileiras, né, e de outras regiões. A nossa ideia aqui é aprender cada vez mais sobre isso para saber como é que a gente pode ajudar. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês e encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até lá!